Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui muito feliz com o Vitor Fontana. Eu consegui roubar um pouquinho. Ele tá aqui na minha cidade, em Londrina, no Paraná, fazendo uma conferência na Assembleia de Deus, na sede aqui na minha cidade. E eu consegui sequestrar ele um pouquinho. Por quê? Porque, como vocês sabem, a editora God Books é a grande influenciadora aqui desses encontros que a gente está tendo essa semana. E o Gutierre Fernandes, ele tem um livro chamado Reino Dividido, publicado pela God Books. Deixa eu te mostrar. E o Vitor Fontana, graciosamente, prefaciou esse livro do Gutierrez. E assim, Vitor, pegue esse prefácio, transforme num livro, porque foi um dos prefácios mais incríveis, sem puxa-saquismo, um dos mais incríveis que eu já li. Eu fiquei meditando no teu prefácio uns 2 dias, porque você traz reflexões muito legais, e eu fiquei muito feliz de ler. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Você sabe que essa coisa do prefácio, eu estava brincando com o pessoal ontem, que me perguntaram assim, poxa vida, o último livro que você lançou foi em 2014, você não vai escrever nada de novo? Eu falei, poxa, eu tô sendo um prefaciante profissional aqui, porque eu tô fazendo prefácio de livro de vários amigos, quem sabe eu junto e faz um livro, a coletânea, né? Mas eu gostei muito de escrever o prefácio desse, porque o livro em si é muito bom, o livro é inspirador. E a ideia de você ter um livro falando sobre o reino dividido por causa das diferentes denominações e tradições que às vezes não se aceitam e que entram em conflito umas com as outras. O livro ser escrito por um pentecostal e o prefácio ser feito por um presbiteriano, eu acho que é muito propício. Então eu tentei dar o meu melhor que eu tinha mesmo para colocar ali naquele prefácio. Então eu fico feliz de saber que o esforço valeu a pena e rendeu o produto que eu esperava que ele... Ficou maravilhoso. Eu tenho a impressão de que o Maurício Zagari, que é o editor-chefe da God Books, ele sempre procura fazer essas junções, essas uniões, justamente porque o tema do sectarismo tem ascendido nos últimos tempos. Eu tenho visto que a gente tem falado mais sobre essa divisão da igreja, que os jovens teólogos como você têm buscado quebrar esses paradigmas de separação entre assembleiano e presbiteriano, né? Essa questão do arminianismo e do calvinismo, que efetivamente faz sentido só para quem está nos seus pacotes. Mas se você é a Igreja de Cristo e se você precisa dessa união para chegar e alcançar os céus, não é relevante. O que eu vejo é que assim, a relevância dessas discussões, ela alcança de alguma maneira a espiritualidade das pessoas. Então, falar de calvinismo, falar de arminianismo, a repercussão de alguém adotar uma ou outra doutrina, você observa na vida prática. Entretanto, e até por isso eu acho que existe uma razão de ser de alguém estudar essas coisas e defender o seu ponto de vista. Entretanto, quando isso vira um cavalo de batalha para eu depreciar o meu irmão, para eu achar que ele é pior do que eu, para eu achar que ele é menos inteligente do que eu, menos crente do que eu, ou mesmo que ele não é crente, aí a gente está pegando a doutrina e transformando essa doutrina num instrumento de Satanás. E a gente tem que ser claro, tem que olhar as coisas como elas são e dar os nomes para as coisas que elas têm. Não é do interesse do Espírito Santo de Deus que eu deprecie a vida do meu irmão. Não é do interesse do Espírito Santo de Deus que eu trate meu irmão como se ele fosse pior do que meu inimigo. É o contrário, na verdade. O meu inimigo, por meio do Evangelho, eu faço dele meu irmão, mesmo que ele não tenha nada a ver com a minha família de sangue. É o contrário. Então, quando a gente pega a conversa doutrinária, que é tão cara para nós, que é tão importante para nós, e a transforma num cavalo de batalha, muitas vezes o que a gente está pegando a doutrina, a gente está fazendo com que ela seja um instrumento para atender os nossos interesses. Exatamente. Muitas vezes é isso que a gente está fazendo. E boa parte dos casos, se você for olhar direitinho, fazer uma autoanálise, um autoexame do teu coração, na melhor das hipóteses ali, assim, sendo generoso, o que você está expondo para aquela pessoa não é um carinho por ela
e uma vontade de que a vida dela seja abençoada, mas na melhor das hipóteses é uma vontade de provar que você está certo. E nesse nosso tempo de internet e tal, a gente tem uma idolatria do provar que você está certo. Eu preciso falar isso porque eu tenho que provar que eu entendi isso melhor. E aí a gente tem um problema, o nome disso é pecado. Não tem outro nome. Exatamente. Bom, deixa eu começar a falar do teu prefácio. Bom, então você começa com uma afirmação no seu prefácio que é muito bonita, que fala que todo profeta é filho de uma tradição. E isso é bom, embora a gente esteja transformando isso numa coisa muito ruim. E a função primordial do profeta é produzir diálogo entre a realidade e a revelação. Os nossos tempos são tempos de muitos falsos profetas e a gente pode identificá-los vendo se eles fazem verdadeiramente essa relação entre a realidade do hoje e a revelação escriturística. O problema começa a se dar quando essa função profética é confundida com a tentação editorial. E aqui eu estou fazendo uma análise do que você mesmo escreveu, né? Então, a gente começa a ter essa tentação de editar o texto, né? E aí você escreve a seguinte frase: enquanto o profeta olha para trás e se inspira para imaginar um presente transformado pelo evangelho, o editor olha para trás a fim de cortar e recortar a tradição e moldar para si mesmo um outro evangelho. E é aqui que começam as heresias. E eu entendo, por tudo que você expôs, que é a partir da construção dessas heresias que a gente gera o sectarismo. As heresias e as reações a elas, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com esse negócio? Porque, talvez por isso mereça um livro e não apenas o prefácio, porque o prefácio é uma coisa super curta. Eu não tenho tanto tempo dentro do livro, né, do texto, para explicar nos mínimos detalhes o que eu tô querendo dizer com essas afirmações. Mas, quando a gente fala do profeta bíblico, tem uma expressão em Lamentações de Jeremias que a gente conhece muito bem porque a Ana Paula Valadão popularizou, que é aquela expressão: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então está lá em Lamentações capítulo 3, né? Essa expressão de Lamentações de Jeremias, ela resume bem, ela é um bom resumo, uma boa síntese de como a cabeça do profeta no Antigo Testamento meio que funciona. Então ele olha para a realidade é dura, a realidade é cruel, a realidade ela merece críticas, a realidade ela é um conjunto de coisas desagradáveis. Eu olho para a realidade aqui do Brasil, do mundo, e eu vejo pessoas passando fome, eu vejo casais se separando, eu vejo pessoas se prostituindo, eu vejo famílias sendo destruídas porque um membro da família se entregou aos entorpecentes. E a gente vê essas realidades todas. E diante dessas realidades, o que o profeta faz? Ele tenta trazer à memória aquilo que pode dar alguma esperança. Daí que ele é o filho de uma tradição. Daí que todo profeta é filho de uma tradição. Por quê? O que ele vai tentar trazer à memória? A tradição dele. O profeta ele vai pegar, e aí eu estou falando de qualquer profeta, de qualquer religião, de qualquer ambiente social. Qual que é o comportamento do profeta? Ele vai buscar lá na tradição dele, no passado, como as coisas funcionaram para fazer sentido de como o presente pode ser melhor. Qualquer profeta vai tentar fazer isso. E aí Jeremias está resumindo isso em: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O profeta bíblico, ele vai ser filho da tradição das escrituras. O profeta bíblico, o profeta do Antigo Testamento, ele não profetiza a partir do nada, ele profetiza a partir da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Ele vai olhar para a história de Israel, fundamentalmente ele vai olhar para o que a lei diz a respeito dessa história, o que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio dizem a respeito dessa história. Ele vai olhar para esse passado, principalmente esse passado que está lá no Êxodo, e a partir desse passado ele vai falar o seguinte: esses são os grandes atos poderosos de Deus na história, e por que Deus libertou o povo do Egito,
a maneira como ele fez, as leis que ele entregou para esse povo. Por causa disso, eu consigo imaginar um presente transformado por esse mesmo Deus. Então, o mecanismo é esse. O profeta bíblico, ele está o tempo todo... E essa é a grande sacada para você entender o profeta. A gente tende a imaginar que o profeta é o Nostradamus. Para quem sabe o que é o tal do Nostradamus, teve muita gente, foi moda mais na década de 90 do que hoje, né? Mas o que é o Nostradamus? É um cara que prevê o futuro, né? Então é um espiritualista que prevê o futuro. O profeta, e a gente tem de imaginar que o profeta tem esse papel, que a cabeça dele está no futuro, e não. A cabeça do profeta está no passado. A cabeça do profeta está na Torá, a cabeça do profeta está lá em Moisés, a cabeça do profeta está no que Abraão fez, a cabeça do profeta está na história de Josué e como ele chegou a Canaã, a cabeça do profeta está naquelas coisas. E como aquelas coisas do passado podem ajudá-lo a compreender o presente e imaginar um futuro do qual Deus faz parte. Essa imaginação do futuro, quando inspirada por Deus, prevê o futuro de fato. Mas prevê o futuro a partir dessa tradição, da qual o profeta é filho. Agora, a tentação de toda pessoa que tenta exercer o ofício profético, e esse é o grande ponto. Qual que é a tentação de qualquer um de nós? É pegar essa tradição, no nosso caso, a tradição de todo o texto bíblico, no caso de Isaías, no caso de Ezequiel, o que ele tinha era a Torá, o que ele tinha era os livros da lei, certo? No nosso caso, cristãos, no século XXI, o que nós temos? Nós temos todo o texto bíblico. O que é fascinante, o que é maravilhoso, a gente tem o próprio Deus encarnado e as histórias desse Deus encarnado. Quando a gente diz que a gente é filho de uma tradição, além da gente ser filho da tradição da Bíblia hebraica, da Torá, dos profetas, dos escritos, a gente é filho da tradição de Jesus, que é uma coisa extraordinária. Então, quando a gente exerce o ofício profético, a gente olha para trás, olha para Jesus, e a gente interpreta e entende o presente a partir das histórias de Jesus e do grande ato poderoso de Deus na história por meio de Jesus. E imagina um futuro daquela situação a partir do prisma de Jesus entrando naquela história. Essa família destruída pelo álcool, essa família destruída pelo abandono, essa família destruída porque o marido tinha todas as boas intenções quando casou com aquela mulher, mas ele está cheio de problemas que ele tinha com a própria família dele, e então essa família nova, ele nem sabe como começar. A gente imagina como que é essa família quando a pessoa de Jesus entra na história dessa família. O ofício profético é isso. A tentação, quando a gente vai exercer esse ofício profético, de olhar para trás e imaginar o futuro, é olhar para trás e selecionar só a parte que nos agrada. Essa é a tentação editorial. É trabalhar como um editor de jornal. O editor de jornal, ele não consegue colocar todas as informações naquele espacinho curto que ele tem. Então, muitas das informações ele tira e bota só aquilo que é mais relevante para o jornal. E se for um excelente jornal, nem sempre é, aquilo que é mais importante para o leitor. Nem sempre o jornal é excelente, nem sempre o trabalho editorial do jornal é tão bom assim. Mas nós, como cristãos, não temos o direito de operarmos como editores do texto bíblico e escolher só os pedaços que nos agradam, escolher só os pedaços que nos fazem acreditar mais naquilo que a gente já concorda. E Vitor, isso é muito específico a gente pensar, porque a gente já vive uma sociedade que não nos estimula a olhar para trás. É uma sociedade que diz para nós, olha, o passado passou, quem vive de passado é museu, então olha para frente. E isso é triste demais. Essa expressão é maravilhosa. Quando a gente rejeita o passado, não tem a possibilidade de a gente construir um futuro que seja bom. Essa expressão é maravilhosa, quem vive de passado é museu. E eu tenho a impressão que as pessoas que dizem isso nunca visitaram um bom museu, porque se tivessem, diriam, cara, o passado é maravilhoso e o museu é incrível.
Infelizmente a gente tem esse preconceito, inclusive com o museu. Né? Agora, o que acontece? A gente viveu durante centenas de anos, na verdade milênios, em sociedades tradicionalistas. Essa questão da tradição, ela foi absolutamente presente na cultura ocidental. Na cultura oriental ela ainda é, mas na cultura ocidental a valorização da tradição e o tradicionalismo foi um traço cultural absolutamente presente até o século XVI, XVII, XVIII, muito, muito presente. Ele começa a ruir a partir do século XVI, XVII, XVIII, e no século XIX o pessoal pega a tradição e derruba de uma vez por todas, rompe com ela, exatamente. Então o que é o tradicionalismo? É a valorização dos antepassados. Em algumas culturas orientais você ainda observa isso. Eu preciso honrar o nome da minha família. O que é isso? É esse vínculo tradicionalista. Você sabe que você está numa cidade que tem 80 e... acho que Londrina tem 83, 84 anos. Uma cidade super recente. Mas é uma cidade que respeita demais os pioneiros. A avó do meu marido, que faleceu agora no começo do ano, ela é uma das pioneiras de Londrina. E ele tem a tradição como um princípio, um valor. Ele diz, eu preciso honrar o nome da minha família. Sim. O nome Reicher precisa ser respeitado até o fim. E eu acho isso belíssimo. E eu sou de uma cultura, que é a cultura carioca, que embora esteja rodeada de museus e bela arquitetura tradicionalista, não respeita muito as tradições. E aí o que acontece? A cultura carioca, ela é filha de uma outra tradição, uma tradição mais recente que é antitradicionalista, o que é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que você está abraçando um determinado tipo de tradição, porque você não vai me convencer que o carioca do Leblon não tem a sua própria cultura tradicional, ela só é mais recente. A sua própria cultura tradicional da boemia, de valorizar determinados aspectos da cultura carioca, de uma romantização da malandragem e, ao mesmo tempo, enxergar no carioquismo da Zona Sul uma espécie de centro cultural de todo o Brasil e aquilo que é o que deveria ser o Brasil de verdade, de que a Bossa Nova foi o grande ápice da humanidade. Isso é uma construção tradicional também. Porque o ser humano é tradicional em alguma medida. Agora, quando a gente chega ali no século XIX, que se derruba todas as tradições, você vê o aparecimento de um fenômeno, que é o fenômeno do iluminismo, que é muito propulsionado por uma tradição protestante, que é a nossa, de chegar e falar o seguinte, não, a gente tem que olhar para o futuro. Então você vai pegar o iluminismo empoderadíssimo por Feuerbach, por Hegel, pelos iluministas franceses, Voltaire. E ali no século XIX, os caras vão falar, não, a gente está avançando muito rápido, a gente tem muito progresso. Essas tradições todas que ficaram para trás, elas estão nos atrapalhando de conquistar as coisas novas que vão resolver os problemas da humanidade. E então, a gente está resolvendo o problema da fome com tecnologia, a gente hoje planta muito melhor do que plantava ontem, a gente está resolvendo o problema da locomoção com o motor a vapor, a gente está resolvendo o problema de preço de vestimenta com a indústria têxtil. Então era muito caro se vestir, agora já não é mais tanto. E então você tem uma espécie de olhar romantizado para o futuro que ainda persiste. Então a gente chega hoje e você tem pessoas super tradicionais. Você chega hoje e você tem pessoas que são super tecnológicas e que estão dizendo a mesma coisa que se dizia no século XIX. Você fala, que dizem o seguinte, não, a tradição me impede de avançar e eu preciso avançar. E você tem pessoas que são absolutamente desiludidas com esse modelo tecnológico e de avanço, e que ele não quer nem o tradicionalismo, nem a visão ingênua da tecnologia, porque ele olha para a Segunda Guerra Mundial, ele olha para a crise dos mísseis, ele olha para a Guerra Fria, e ele diz assim, essa tecnologia toda nos trouxe a um momento de crise, essa tecnologia toda nos trouxe a um momento de caos existencial, e que eu não entendo o propósito da vida, então o que eu posso fazer é olhar para o presente. E só, porque o que me restou é o presente. O futuro eu não sei o que vai ser, o passado não me diz muita coisa, então eu vivo o aqui e o agora. Você deve conhecer muita gente que vive pelo aqui e pelo agora. E aí a gente cria aquela
aquela palavra, aquela frasezinha, vamos viver o hoje como se não houvesse o amanhã. E isso é muito bonito, porque a Bíblia nos fala. Preocupe-se com o mal de hoje, preocupe-se hoje. Isso, basta cada dia o seu mal. Só que a Bíblia, em momento nenhum, nos fala para não olhar para trás e resolver os problemas de hoje, para projetar um futuro melhor. E a Bíblia nunca diz que o dia de hoje não tem nenhum mal. E aí o que acontece? A tradição profética, ela pega toda essa confusão, esse caldeirão que a gente vive hoje, pessoas tradicionalistas, pessoas futuristas e visionárias, pessoas hedonistas que vivem para o hoje, e ela pega e faz o seguinte, a gente precisa olhar para as três coisas ao mesmo tempo. Isso é o ofício profético. Eu olho para trás para entender o hoje e imaginar o futuro. Esse ofício profético pega e olha as três coisas ao mesmo tempo. Qual que é a grande tentação? E aí, voltando naquela história. A grande tentação é a seguinte. Quando eu editorializo o texto bíblico, eu pego eu formo um determinado tipo de tradição, e você, quando edita o texto bíblico, nós temos essa tentação editorial, não necessariamente o tipo de tradição que você vai moldar é igual a que eu moldei. Talvez você pegue outros pedaços. E aí a gente acaba criando duas tradições diferentes e concorrentes. E a partir daí, dessas edições, a gente tem duas tradições diferentes. Eu afirmo que a minha é a certa, você afirma que a tua é a certa. Bem-vinda ao sectarismo. Bem-vinda à ideia de que eu detenho a verdadeira cosmovisão cristã e você não. E você pensando, não, quem detém a verdadeira cosmovisão cristã sou eu, e você não. E a partir desse momento fica muito difícil a gente caminhar lado a lado, porque nós dois estamos olhando para um presente problemático, para um presente que tem problemas, basta cada dia o seu mal. Qual é o mal de hoje? Eu e você estamos enxergando ali aquele mesmo mal. A gente às vezes até faz o mesmo diagnóstico, mas quando a gente olha para o passado e imagina soluções, a gente imagina soluções diferentes. Qual que é a jogada que o texto bíblico parece nos direcionar a fazer? É perceber que é inevitável que eu e você tenhamos, a partir das nossas experiências, das nossas características, da nossa visão de mundo, que eu e você tenhamos as nossas partes da Bíblia que falam mais comigo, com você. A grande sacada é eu perceber que talvez para eu resolver esse problema aqui do presente, eu precise escutar primeiro aquilo que você, olhando o texto bíblico, diz a respeito desse problema, justamente porque você tem uma história diferente da minha, uma percepção de mundo diferente da minha, e pode ter enxergado no texto algo que eu, durante o meu estudo, durante esse tempo todo de convívio com o texto bíblico, nunca fui capaz de enxergar. E eu vou olhar para a tua tradição, ainda que editorializada, com olhos generosos e benevolentes. Por quê? Porque eu tenho consciência da minha limitação como leitor do texto bíblico. Pode ser que eu encontre naquilo que você enxergou e que eu não enxerguei uma resposta muito mais robusta para esse problema aqui. E eu tenho que partir do princípio de boa-fé, que ao olhar para esse problema, para esse mal de hoje aqui agora, do nosso presente, você olhou com a mesma boa-fé que eu estava olhando, com o mesmo intuito de resolver esse problema. Eu não vou olhar para você por você ter uma tradição diferente como parte do problema. Eu vou olhar para você que tem uma tradição diferente como uma potencial parte da solução. É parte da solução ou não? Não sei ainda, mas eu preciso escutar primeiro. Sim, eu vejo isso como um excelente bom humor de Deus para conosco. O Senhor fala assim, olha, haverão duas tradições. A gente tem hoje duas tradições fortes, que é a tradição do Armínio e a tradição do Calvino, né? Que sempre quando a gente vai falar de tradições, a gente vai pensar primeiro nessas duas. E aí eu vejo Deus falando assim, mas é isso que eu quero. Porque ambas têm base bíblica, certo? Eu vou discutir com o arminiano, ele vai me dar toda a base bíblica que ele tem para crer no que crê. Eu vou discutir com o calvinista, ele vai me dar toda a base bíblica que ele tem para crer no que crê. A gente tem excelentes teólogos, excelentes estudiosos nas duas tradições, e isso é incrível. E nós temos aqui 3 pessoas de tradições diferentes discutindo. O Gutierrez, que é um assembleiano pentecostal tradicional, um presbiteriano e uma batista.
E nós estamos falando do mesmo assunto sobre 3 pontos de vista diferentes e mantendo a paz. E isso é extraordinário. Esse é o bom humor de Deus. É falar assim, olha, eu te vejo como um sujeito individual. Eu vejo a Viviane como um sujeito individual. O Gutierrez é um sujeito individual que estão inseridos dentro de uma macro visão da Bíblia e que todas elas estão debaixo da minha soberania e do meu poder. Então, não se tratem como não sujeitos, que é o que a gente está fazendo. Eu trato você como um não sujeito. Ah, é presbiteriano? Então você não faz parte do meu clubinho. E aí você vai dizer uma coisa no teu prefácio que eu gostei demais, que vai falar justamente sobre isso. Antes de eu dizer que sou cristão, eu sou batista. Antes de você dizer que você é cristão, você vai dizer, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, eu sou o que for. E aí você fala assim, ó, sentimos-nos exclusivos. Não, minto. Amamos tanto nossa denominação, nossa confissão de fé, nossa arquitetura ou nosso pregador eloquente, que somos incapazes de enxergar problemas neles. Ficamos entorpecidos pela idolatria. E aí, mais à frente, você faz uma nova observação que você diz, sentimos-nos exclusivos porque possuímos a única forma correta de ser cristãos. E consideramos pertencer ao único grupo de salvos. Então, o que você está dizendo para nós aqui? Existem vários níveis de idolatria dentro do sectarismo. A idolatria ao pastor, idolatria ao ambiente religioso e idolatria ao grupo religioso em que se faz parte. Certo? Perfeito. Olha só, uma coisa que todo cristão deveria concordar. O ser humano é pecador. Arminiano acha isso. O presbiteriano acha isso, né, que o ser humano é pecador. O batista acha isso. O católico acha isso. O católico ortodoxo acha isso. Cara, o espírita acha que o ser humano é pecador. Assim, se você for olhar, é difícil discordar dessa afirmação. E eu vou trabalhar só com essa por enquanto. Todo mundo concorda com essa? Todo mundo concorda com essa. Eu tenho 200 bilhões de motivos para achar que o espírita tem problemas sérios com o que ele faz com essa informação. Se eu tenho 200 bilhões em relação ao espírita, talvez com o que o católico faz com essa afirmação, eu tenha 1 milhão de problemas. E a coisa vai diminuindo conforme a coisa fica mais parecida com aquilo que eu creio. Ok, beleza. Agora, o ponto é o seguinte. Se eu entendo que todo mundo é pecador, que todo ser humano é limitado pelo pecado, não tem jeito de eu achar que o meu pastor ou que as pessoas que redigiram a confissão de fé da minha tradição são perfeitas. Não são. Não são. Então, se eu não sou mais capaz de enxergar limitações ou problemas na minha liturgia, na minha confissão de fé, na maneira como o meu pastor faz as coisas, e principalmente na maneira como eu mesmo faço as coisas e penso as coisas, a algum nível de idolatria aí eu cheguei. Porque eu estou achando que essa pessoa é sem pecado. Esse grupo de pessoas é sem pecado. Inclusive eu me incluo nisso, né? Esse é o ápice da idolatria. Esse é o ápice da idolatria, é quando você acha que você é sem pecado. E aí, qual que é o processo de entorpecimento? O processo de entorpecimento é o seguinte. Como diz o salmista, vejam os ídolos deles, de prata e de ouro. E aí ele está exaltando o ídolo, tá? Porque veja os ídolos dele, de prata e de ouro, né? Um negócio bonito e tal. Né? Exaltando a beleza do artesanato e do metal precioso que está sendo feito, a estatueta, né? Então, vejam lá, os ídolos de prata e de ouro, talvez com uma nota irônica. Aí ele chega, tem nariz, mas não sentem cheiro. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não tem paladar. Ou seja, é de prata e de ouro, mas não é vivo. Não consegue ter os sentidos, não interpreta a realidade. A gente interpreta a realidade a partir do que os nossos sentidos trazem pra gente dela. O que a gente vê, o que a gente escuta, o cheiro que a gente sente, é assim que a gente experimenta a realidade. E aí ele é mais cruel, ele fala, tornam-se iguais a eles, aos ídolos, aqueles que os fazem
e aqueles que os adoram. Em outras palavras, quando a gente cai na idolatria, a gente perde a nossa habilidade de interagir com o mundo. A gente perde a nossa habilidade de sensibilidade, de enxergar, de escutar, de sentir cheiro. A gente fica entorpecido, a gente fica cego, se você quiser. A gente usa muito essa expressão. Pô, fulano tá cego, ele não consegue enxergar o que está acontecendo na comunidade dele. Um dos sintomas da idolatria é essa cegueira, esse entorpecimento. Eu estou usando a palavra entorpecimento para esse estado de torpor que a idolatria traz, de que assim, o óbvio está acontecendo na nossa frente e a gente não consegue perceber. É óbvio que esse pastor é adúltero. Olha como ele se comporta, mas a gente não consegue perceber. É óbvio que essa doutrina vai levar a um problema, mas a gente não consegue perceber. É óbvio que esse tradicionalismo, porque a tradição é boa, eu sou filho de uma tradição, mas determinados tipos de tradicionalismo de fato impedem a igreja de imaginar o futuro. Então é óbvio que esse tradicionalismo está impedindo a igreja de imaginar o futuro. Como é que esses caras não conseguem perceber? Muitas vezes isso é decorrente de um comportamento idólatra. Eu sou idólatra da minha tradição, eu sou idólatra do meu pastor, eu sou idólatra da minha confissão de fé, eu sou idólatra da minha liturgia, eu sou idólatra da minha arquitetura. Então, eu chego numa igreja e fico maravilhado porque aquela igreja tem uma liturgia em que a ceia é celebrada todos os domingos. E todos os domingos o pastor explica por que na mesa a gente encontra comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Eu fico maravilhado com aquilo. Quando eu passo a entender que só aquilo é expressão de vida e fé cristã, ali eu acabei de erigir um ídolo, entendeu? Então, quando eu erigi aquele ídolo, talvez no começo as consequências disso nem sejam assim tão sensíveis. Mas aos poucos você vai ficando cego. E isso vai te entorpecendo em outras áreas. Mas não tem dúvida. Eu tinha um professor de Bíblia e exegese, Dr. Stephen Kirchner. Stephen Kirchner, ele foi revisor exegético da NVI, né, da Nova Versão Internacional. Ele foi coordenador de tradução da NVT, entre outras traduções que ele trabalhou. Ele é uma das grandes autoridades de tradução bíblica no Brasil, uma das. E ele me ensinou, ele foi meu professor no seminário, e ele me ensinou a fazer exegese do grego, fazer exegese do hebraico. Quando ele começou a dar aula dessas coisas, ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. O que eu vou ensinar para vocês é muito perigoso, porque vocês vão sentar para ouvir sermões a partir de agora, e depois de terem aprendido isso, e quando vocês forem ouvir esses sermões, vocês vão saber quando o pregador passou por esse processo de fazer todo o trabalho duro de extrair do texto o seu sentido, e quando o pregador não fez esse trabalho duro. E muitas vezes vocês vão perceber que o pregador não fez. E a primeira tentação que você vai ter é de menosprezar, de rejeitar, mas saiba que toda vez que um pregador subiu ao púlpito e abriu o texto foi lido. O texto bíblico foi lido. Então, ou você acredita que esse texto tem poder, ou você não acredita. Cara, você falou ontem na tua palestra lá na Assembleia de Deus, você falou uma coisa muito extraordinária. Você passou toda a sua palestra falando sobre as dúvidas que o mundo trazem para os cristãos e que eles não sabem responder. E você falou muito sobre o seminarista que sai da sua igrejinha local, vai para o seminário aprender teologia e de alguma forma ele acaba se perdendo. Eu tenho uma amiga que caminha comigo, que a igreja dela não queria que ela estudasse comigo, que a igreja dela se recusou, a família dela teve problema quando ela começou a se aproximar de mim, porque para mim estudar a Bíblia é fundamental para que eu viva, para que eu respire. E ela ela viveu isso, né, das pessoas com medo dela apostatar e tal.
Você falou muito disso ontem, né, desse cuidado que nós temos que ter. Você falou muito de oração. Toda vez que você for estudar, ore pedindo ao Espírito Santo que não te deixe ter soberba, que não te deixe ter arrogância, enfim. Mas uma coisa muito, muito importante que a gente precisa também pensar a respeito do seminarista, que é o que você está falando, de começar a aprender novos recursos, novas estratégias, novos lugares de conhecimento, é não entrar para a divisão, para o sectarismo. Porque a minha conversão é recente, 4 anos, né? Mas é recente. E eu passei por vários processos nesse tempo, de justamente sentar para assistir um pregador de uma comunidade mais humilde pregar e ficar tipo, eu não vou ouvir esse cara. Eu passei por essa arrogância, eu passei por essa soberba, até entender isso que o teu professor falou. O texto foi lido, ele pregou do lugar onde ele entende que aquilo funciona, a comunidade recebeu, alguma semente foi plantada, enfim. E esse cuidado com o sectarismo na juventude, você acha que isso é uma exceção da juventude ou do recém-convertido, de quem está chegando? Ou os velhos de guerra também estão nesse lugar? Eu acho assim, a juventude ela te dá uma... Eu vou colocar da seguinte forma. Ser jovem para mim é um atenuante. Então você está lá no banco dos réus porque você está... Então assim, você está lá no banco dos réus porque você foi malvado com o teu irmão na fé porque você acha que ele está errado. Ai, ai, ai. Então não devia ter feito isso. Então você está lá no banco dos réus porque você acha que você é superior, porque você é arrogante, que você foi malvado com o teu irmão na fé. Se você é jovem, eu posso dizer, não, isso é um atenuante porque você é inexperiente. Você é um empolgado. Entendeu? Se não conhece o mundo direito. Então, se é um jovem, eu te dou um desconto. Vai lá, 10 cesta básica, serviço comunitário e tá tudo certo. Né? No velho de igreja, pode ser, em muitos casos isso acontece, existe um agravante. Por quê? No velho de igreja, muitas vezes existem estruturas eclesiais que privilegiam, que dão bônus, que beneficiam, essa é a palavra mais adequada, a pessoa que é mais sectária. E então você acaba sendo sectário porque existe um interesse ali na jogada. Porque quanto mais sectário você for, mais da turma você é. Quanto mais da turma você for, mais oportunidades você tem. Então, quanto mais sectário você é, mais portas se abrem ali na tua denominação. Pô, você viu, fulano hoje falou mesmo, hein? E o falou mesmo é porque ele destruiu todas as outras denominações em cima do púlpito. Porque ele acabou com... Porque ele lacrou, porque ele mitou, porque ele... não sobrou nada dos pentecostais hoje, hein? O cara acabou tudo, não sei o quê. E portas não se abriram. E isso é uma... máfia, né? É uma máfia. Isso acontece muitas vezes dentro de determinadas estruturas eclesiais. Acontece o tempo todo, em todo tipo de igreja? Claro que não, claro que não. Existem algumas estruturas que funcionam desse jeito. Nessas estruturas, que são algumas que funcionam desse jeito, é comum que pessoas se beneficiem disso. E então você vai encontrar uma pessoa mais antiga de igreja, mais velha, às vezes um pastor, às vezes um grande líder, que é super sectário e que a vida dele, durante o processo aí da vida dele, de aprendizado e tal, ele foi se tornando mais sectário, porque aquilo trazia alguma recompensa para ele dentro do grupo. E essa é a definição do que é ser sectário. Ser sectário é ser membro de uma seita. Do ponto de vista sociológico, a gente tem uma definição de seita no ambiente evangélico, que seita é um grupo que comete heresias, né? Aí você vai para a faculdade de sociologia, você aprende outra coisa. Seita é um determinado grupo fechado, que geralmente é religioso, mas não necessariamente é. Né? E aí qual que é o comportamento de seita? É ser cada vez mais fechado. E aí esse grupo que é cada vez mais fechado, ele privilegia quem fortalece esse fechamento do grupo. E isso pode ser algo religioso ou não.
pode ser um movimento de militância política, por exemplo, e que acaba adquirindo características de seita. Você tem lá um líder inquestionável, você tem ali, quanto mais radical você for e contra quem é de fora, mais você é bem observado pelos seus pares. Então você entra numa universidade e você tem um grupo de uma determinada militância por uma determinada causa, e você percebe que na liderança, quanto mais radical você é, mais próximo da liderança você está. É um comportamento de seita parecido, e que nem tem religião envolvida. Pensam eles, porque no fundo acaba sendo um comportamento religioso idólatra. Né? A estrutura é exatamente igual à de uma religião idólatra, mas do ponto de vista oficial, né, não tem um culto ao transcendental, não tem um Deus, não é necessariamente religioso. Mas parece muito com religião. E às vezes isso acontece num ambiente evangélico, de uma determinada igreja, de uma determinada congregação, de uma determinada escola, de um determinado seminário. E o seminário às vezes acaba sendo, esse seminário sim, um campo de treinamento de sectarismo, que acontece também. Isso é verdade. Né? Então, nesses ambientes, que eu insisto, não são todos, eu não sei nem se são a maioria, né? Mas nesses ambientes você ganha um biscoito da sorte toda vez que você deprecia um irmão na fé de uma tradição diferente. Sim. E essa depreciação nem sempre é, ou na maioria das vezes não é, um retrato preciso do que aquele outro irmão é. Muitas vezes é um espantalho, muitas vezes é uma construção fictícia. Então eu sou presbiteriano calvinista e eu retrato o arminiano não pelo que o arminiano é, mas pelo que é conveniente para mim, para que os meus alunos tenham ojeriza do arminianismo. Não, e muitas vezes nem pelo que eles creem, porque eu também não fui lá estudar o que eles creem para conhecer e entender. Não, esse aqui é o pior. Às vezes eu fui lá estudar, mas tipo, dane-se. Vai me dar trabalho explicar isso daqui direito, e nem é do meu interesse explicar isso daqui direito. O meu interesse é fazer com que essa pessoa... E aí é dos dois lados. Eu dei o exemplo do calvinista com o arminiano, mas eu produzo conteúdo para o YouTube. Quem produz conteúdo para o YouTube recebe retorno de todo tipo de gente. E quantas vezes eu já vi comentários em vídeos meus e no meu canal de pessoas demonizando o calvinismo, e que essas pessoas não inventaram o que elas escreveram, elas ouviram de alguém. E esse alguém, pela eloquência do argumento, não é alguém que não sabe. É alguém que até sabe, mas está travestindo o calvinismo de uma coisa que o calvinismo não é. Eu vejo lá, tá escrito ali, o cara fala assim, o cara me trata... Não é nem que ele me trata mal, ele me trata como um demônio. Literalmente. Algumas vezes eu vejo a pessoa retornando para mim num comentário de um vídeo do YouTube, de uma publicação do Twitter ou do Instagram, e o cara tem um recente, por isso que eu lembro, que eu acho até engraçado, o cara falando assim: irmão, eu vejo que você conhece tanto a Bíblia, como você foi enredado pelos ensinos diabólicos do calvinismo? Isso é terrível. Né? Então, assim, o cara até tentou ser educado. Gentil. Deixa eu ver como é que tá a nossa live aqui. Deixa eu ver se tá funcionando tudo certo. Tá rolando. Então, assim, a maioria das críticas que eu recebo na internet, assim, eu dou essas risadas, porque eu falo, poxa vida, o cara até tentou ser gentil, o que eu respondo pra essa pessoa? Né? Fica até difícil dar uma resposta. E aí eu sei que o cara não tá inventando, que aquilo veio de algum lugar. Muitas vezes veio de alguém que até estudou o que é o calvinismo de verdade. O cara leu as institutas, o cara leu o Calvino. Aí eu estava comentando com você de um dos meus pregadores favoritos, antes da gente começar a gravar, que é o Elienay Cabral, pregador pentecostal, tradicional. Vai ver o Elienay falando de Calvino. Respeito, né? Não só respeito, o cara conhece. Às vezes eu ouço Elienay falando de história da igreja, da história da reforma, e quando ele conta a respeito de Calvino, ele fala melhor do que alguns presbiterianos. Conhece muito. E está fazendo um esforço muito grande para apresentar a melhor versão da posição que não é a posição dele. Esse é um esforço que
no ambiente universitário, acadêmico, ele é muitas vezes premiado. Como que você reconhece um bom professor? Na faculdade de qualquer coisa que seja, tá? Não é quando ele expõe as ideias dele. O professor não está lá para expor as ideias dele. O professor está lá para expor a ideia dos outros. É isso que é uma disciplina. Quando o professor vai lá ensinar filosofia, ele não está ensinando o sistema filosófico dele. Ele vai começar a ensinar Sócrates, ele vai ensinar Platão, ele vai ensinar Aristóteles, aí depois ele vai partir para a filosofia medieval, vai ensinar Agostinho, vai ensinar Tomás de Aquino, depois talvez ele parta para René Descartes, Francis Bacon e aí vai. Então, ele está sendo pago para quê? Ele está sendo pago para expor a ideia dos outros. O que é um bom professor? É aquele que apresenta a melhor versão da ideia de quem ele está ensinando. Né? Então, nem sempre é isso que acontece, mesmo no ambiente universitário, mas o bom professor é o que faz isso. Da mesma maneira, quando a gente está ensinando a respeito de John Wesley, essa é uma coisa que talvez o teólogo que eu mais li entre os teólogos históricos, né? Então, quando a gente está falando dos teólogos históricos, eu estou falando aqui dos reformadores, estou falando da patrística, exatamente, da literatura medieval, Anselmo e tal. Dos teólogos históricos, talvez o que eu mais li no último ano e meio foi John Wesley. Por que eu resolvi ler John Wesley tanto assim? Bom, nós temos um país que tem uma grande influência pentecostal. Se eu quero conversar com os pentecostais, eu tenho que entender as raízes do pentecostalismo. E a influência de Wesley sobre eles é enorme. Então eu não posso tratar Wesley pelo que o calvinista diz que é Wesley. Eu tenho que tratar Wesley porque Wesley disse. Né? Então, e Wesley é maravilhoso. Ele é Né? mesmo. Ele é mesmo. E Wesley é maravilhoso. Eu concordo com a soteriologia wesleyana? Não concordo com a soteriologia wesleyana. Mas eu pego os comentários bíblicos que Wesley faz, principalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem muitas críticas, mas principalmente no Novo Testamento, e a percepção de espiritualidade de Wesley, de como a palavra de Deus ganha vida na prática do cotidiano, isso daí é uma pérola para a história, é um presente para a igreja, que a igreja não pode abrir mão de jeito nenhum. E então, quando eu vou na minha igreja, que é uma igreja presbiteriana, calvinista, de matriz puritana, então é algo específico dentro do calvinismo, inclusive. O calvinismo é muito diverso, né? Então, quando eu vou falar na minha igreja e eu vou falar a respeito de Wesley, eu quero pegar o que de melhor Wesley tem a oferecer, e tem muita coisa boa. Né? Então, talvez a gente devesse caminhar nessas direções. E eu acho que a gente tem caminhado em alguns aspectos. Por exemplo, o fato de Augusto Nicodemos ser convidado para falar ou Hernandes Dias Lopes ser convidado para falar em ambientes carismáticos, pentecostais, é uma predisposição do pentecostal e do carismático em ouvir aquilo que de melhor o Augustus tem a oferecer, sim, aquilo que de melhor o Hernandes tem a oferecer. E não só na Assembleia e tal, os próprios batistas e presbiterianos aqui, eu sou da primeira igreja batista de Londrina, aqui do ladinho, e o Heber Carlos Campos, o pai do... O Heber Pai. O Heber Pai, ele veio aqui na minha igreja porque o meu pastor, que é um pastor batista, há 45 anos, sei lá quantos milênios, que o pastor Glênio é pastor batista, ele quer implementar um presbiterato na minha igreja ali, certo, porque ele crê que o conselho ajuda na administração. Da mesma forma, essa semana eu estive aqui com o reverendo Weber, porque ele foi nessa mesma... Aí você está falando com o Weber Júnior. O filho, o filho. Ele também esteve na Assembleia de Deus essa semana no Congresso. Vou te dar um exemplo, então, intramuros de como esse negócio deveria funcionar. O Heber Pai. Né? O Heber Pai é uma mente brilhante. Tá? É uma mente brilhante. Ele tem uma série de livros razoavelmente difícil de ler. Difícil porque é profundo, não porque ele escreve mal.
que é o habitat humano, e é sobre antropologia, ou seja, como o ser humano é retratado pelo texto bíblico. Tá? Eu li os textos. E eu tenho algumas discordâncias em relação a esses textos. Algumas. E algumas mais sérias, outras menos, mas eu li os livros. Recomendo, é bom, mas eu tenho algumas discordâncias ali. Essas discordâncias fazem com que eu entenda o Weber como menos crente, de jeito nenhum, como menos irmão, muito menos. Fazem com que eu enxergue nele uma referência menor como guia espiritual e como alguém que é imitador de Cristo Jesus e que, portanto, eu o imito, de jeito nenhum. Continua sendo um pastor respeitadíssimo, um mestre dedicadíssimo, uma pessoa com quem eu tenho muito a aprender, e o fato de eu ter essas discordâncias me leva a questionar se as minhas considerações iniciais estão corretas. Se as minhas considerações iniciais carecem de revisão. Esse ponto é muito extraordinário. Deixa eu te interromper aqui, porque isso que você está falando precisa ser dito. Quando eu dou de cara com um grande homem de Deus, o cara tá há 60 anos no ministério, ele dá aula nos melhores cursos teológicos, o cara é um mestre, e eu não concordo com o que ele está dizendo, a primeira coisa que eu preciso fazer é questionar se eu entendi certo. Então, se eu não estou entendendo o que você está me ensinando, talvez o problema seja eu e não você. E as pessoas não fazem mais isso. As pessoas, a primeira coisa que elas falam, não concordo com isso aí não, você está errado. Peraí, vamos olhar para a história do cara. Mesma coisa que eu tô conversando com você aqui, um cara que é mais velho do que eu, crente há muito mais tempo do que eu, já leu muito mais do que eu, já estudou muito mais do que eu, já ensinou, e aí eu não concordo com alguma coisa que você diz, eu vou dizer o errado é você? Que tipo de pretensão é essa que nós estamos gerando? E essa é uma coisa que é desconfortável, porque causa em nós assim, um determinado tipo de insegurança. Mas eu quero convidar a pensar numa insegurança boa, que é o seguinte, porque o convite é para pensar em potencialidades, porque é o seguinte, potencialmente eu interpretei errado, potencialmente o cara está errado. Pode ser uma dessas duas coisas, mas a princípio a gente não sabe. E essa sensação de não saber, ela é desconfortável. A sensação de saber é muito mais confortável do que a de não saber. Só que, e é outra coisa que eu disse ontem, a sensação de não saber, ela só é desconfortável até o momento que você admite o não saber. Quando você chega e fala, e externaliza, olha, isso eu não sei, dizer essa frase, isso eu não sei, é libertador. Porque esse desconforto vai embora e você fala assim, eu não sei, eu preciso estudar mais. Não sei. É libertador porque você perde a obrigação de saber aquele negócio. A partir do momento que você fala, não sei, ainda tenho muito tempo na minha vida para aprender. E se Deus me levar, Deus vai me ensinar? E ali eu vou saber tudo e vou conhecer como eu sou conhecido? E então isso se torna algo extremamente libertador. A gente tem muito medo das incertezas. E o fato é que nós temos muitas. E o que Jesus quis dizer quando ele está explicando a ressurreição? E ele fala assim, mas vocês nem sabem como vai funcionar as coisas, vocês estão dizendo esses negócios a respeito de ressurreição, mas vocês não sabem o básico, que não vai ter casamento, no Novo Céu e na Nova Terra não vai ter casamento? E você fala assim, tá, mas então como é que... Jesus está pressupondo que eu já devia saber isso, mas por que ele já está pressupondo isso? E você fica nessa coisa. E é desconfortável esse não saber. Mas você admitir que não sabe é libertador. Você chega e fala, nossa, isso eu não sei ainda. E você afirmar que determinadas coisas são incertas, você não, olha, isso é incerto, isso não dá para ter certeza. É libertador. Até porque se você soubesse tudo, se você tivesse certeza de tudo, você estaria dizendo o seguinte, olha, a minha cabeça é tão grande, o meu cérebro é tão magnífico que eu consegui entender Deus. Eu consegui dar conta de que... Então o meu cérebro basta, eu não preciso de revelação. Não preciso de revelação do texto. Sim. Né? O meu cérebro basta, eu já entendi tudo. E aí eu não teria a menor vontade de conhecer esse teu Deus, porque eu não estou muito afim de um Deus limitado ao teu intelecto, entendeu?
tão pequeno quanto uma cabeça humana. Eu não estou afim de um Deus que seja tão pequeno quanto o raciocínio humano, sabe? Então, a gente pode cair e eventualmente cai numa cilada de querer ter muitas certezas, quando a incerteza, às vezes, ela é libertadora, quando a gente admite determinadas incertezas. Sim. Vitor, vou começar a encerrar o nosso encontro com o finalzinho do teu prefácio lá, que você diz assim, que o sectarismo ele torna impossível pregar a esperança escatológica, pois há a ideia de já sermos um pequeno grupo perfeito. E aí a tua frase, a tua citação é: não há necessidade de buscar luz no fim do túnel se não pensarmos estar em um túnel escuro. Eu queria que você encerrasse a tua fala dando essa visão de como o sectarismo ele nos leva a não pensar na volta de Cristo como um evento extraordinário, mundial, global, e não só para minha igrejinha lá do meu bairro. Legal. Que eu faço parte. Legal. O que é esperança? O que é esperança? Esperança é a ideia de que um dia as coisas vão melhorar. A gente espera por esse momento em que um dia as coisas vão melhorar. A esperança escatológica é a ideia de que essas coisas vão melhorar no fim da história, quando Deus entra de uma vez por todas, pondo fim ao mal. Se eu estou num ambiente ultra sectário, o que eu imagino, a minha imaginação escatológica, não é que Deus vem para resolver o problema do mal. Deus vem para transformar o mundo na minha seita. Ou pior, para destruir todo mundo e preservar só a minha seita. Né? Então o que você tem não é esperança. Que coisa louca pensar isso, né? Que Deus vem para destruir todo mundo que não concorda comigo, para manter o meu grupinho. Isso é muito louco quando se pensa em Jesus. E aí o que acontece? Em vez de você olhar para o Jesus bíblico, que vem sim para julgar as nações, vem sim para vingar todo o mal feito pela humanidade, mas que também vem para enxugar as lágrimas de todo o rosto do seu povo, Apocalipse capítulo 21, né? Quando a gente olha para esse Jesus, não dá para imaginar que esperança escatológica é um evento no qual a minha seita é arrebatada e o resto do mundo é destruído. Que é isso, basicamente. Pode ser por meio da crença num arrebatamento, pode ser que o arrebatamento não tenha a ver com a história, depende da seita. Né? Mas o que o texto está dizendo é que a Nova Jerusalém desce. E que Deus constrói um novo céu e uma nova terra, que vem da parte de Deus. Ora, se vem da parte de Deus, não vem da minha seita. Vem da parte de Deus. Não vem dessa minha estrutura humana que eu construí aqui. Vem da parte de Deus. E eu não quero a minha Nova Jerusalém, o meu novo céu e a minha nova terra, com as mentiras que tem na tua seita, com as traições que tem na tua seita, com a hipocrisia que tem na tua seita. Nem com as mentiras que tem na minha seita, com as traições que tem na minha seita, com as manipulações que tem na minha seita. O que eu quero no novo céu e nova terra é aquilo que Deus promete. De que Jesus vem para enxugar os olhos de toda lágrima e resolver o problema de todo mal. E ele vem habitar conosco. Para poder crer nisso, eu preciso ser capaz de entender que tem lágrima. E se tem lágrima, tem quem provocou lágrima. Tem crueldade sendo feita, tem maldade sendo feita. Então, o sectarismo, na sua expressão mais intensa, me impede de imaginar esse Jesus resolvendo problemas, porque me impede de ver problemas. Eu só posso ver problema no outro, eu nunca posso ver problema no meu ambiente.
E aí você vai inventar linguagens, você vai criar linguagens que em cada ambiente vai ser modulado de uma forma diferente, mas são linguagens que suprimem o diagnóstico de problema. Por exemplo, fulano começa a falar muito, ele está fora da visão. Ele começa a enxergar que tem um problema aqui, outro problema ali, ele está fora da visão. É uma maneira de exprimir isso. Ele está fora da visão. Em outros ambientes mais tradicionais, não é a linguagem de fora da visão que vai ser utilizada, mas é outra. Então, qual que é o grande exercício? Esperança faz sentido quando você sabe que precisa esperar por ela. A parábola do túnel, a analogia do túnel, é justamente isso. Luz do fim do túnel só faz sentido se você sabe que está num túnel e que você precisa sair dele. Senão você não usaria essa expressão de luz no fim do túnel. Então a luz no fim do túnel ela só faz sentido se você precisa sair desse túnel. E para você saber que precisa sair, você precisa reconhecer que aqui há uma escuridão. Eu termino com um exemplo triste, mas um exemplo. Eu fiz o meu mestrado na Flórida. Recentemente, na Flórida, uma mega igreja de brasileiros passou por uma crise moral com o seu pastor muito grande. E para mim não faz sentido ficar mencionando qual é a igreja, quem é o pastor. Mas basicamente o que aconteceu é que esse pastor vivia em adultério e isso foi exposto para a igreja. É um clichê. É um clichê, infelizmente é um clichê. Acontece em muitas igrejas aí e pode acontecer em muitos ambientes. Não precisa ser pentecostal para acontecer isso, não precisa ser presbiteriano para acontecer isso, não precisa ser batista para acontecer isso. É um fenômeno que está aí. Basta ser gente. Basta ser gente, exatamente. Basta ser gente. Quando uma coisa dessa acontece, o que acontece com a sua fé? Se a sua fé é abalada porque aconteceu isso com o pastor, isso significa que você estava vivendo numa seita. O teu pastor era um líder de seita, a tua fé dependia dele, do comportamento dele e de quem ele é. Se a tua fé sofreu um chacoalhão porque isso aconteceu com o seu pastor, isso significa que você estava numa seita. Aí você fala assim para mim, mas isso nunca aconteceu na minha igreja. Que eu saiba, não. Não foi exposto, né? Mas assim, vamos dizer que eu estou numa igreja que realmente o pastor é um homem íntegro, não aconteceu, não vai acontecer. O exercício que eu te convido a fazer é o seguinte: imagina, se acontecesse, a tua fé estaria abalada? Se tá, você tá com uma mentalidade de seita. E talvez nem seja culpa da tua igreja, talvez nem seja culpa do teu pastor, é só você mesmo.